bate contra os punhos do velho. Ataque vence. Ele bate com direto no peito dele. Meus golpes dizem apenas uma coisa: avanço. E a única coisa que eu posso fazer nesse exato momento é avançar. E você tá na minha frente. Tats, ele bate com direto no peito dele. Com toda a sua força. O dano é... esse aqui. Metade é verdadeiro. Você acerta o ataque com tudo no velho. E você nota uma coisa acontecendo nele. O corpo do velho, você vê as rugas de batalha, você vê aqueles músculos que foram construídos com um esforço exímio. Mas você sabe, nada nem ninguém vence a idade. E aquele homem mostra aquele corpo trabalhado, enrijecido, monumental, escultural, montado pelo seu próprio esforço dia após dia. E o que ele mostra quando você ataca com este ataque é algo surpreendente. Ele vence a idade. O seu corpo diminui as rugas. O seu corpo se torna mais ativo. Ele se torna mais jovem. Vamos! Ishida Tatsu! Isso é tudo que você tem? Absurdo isso. Você me surpreendeu dessa vez. Tats, ele fica incrédulo com essa evolução repentina do velho lutador e percebe que o seu corpo não é apenas um conjunto de hipertrofia e força, mas sim sua própria arma. Tats, ele se prontifica e ele então espera o avanço do velho. O velho mais rápido, ele vai trocando as bases enquanto ele caminha e ele parte para o mesmo ataque. Tats percebe o mesmo ataque, porém potente. Ele vai atacar também no mesmo nível. Toma. Eu disse, você não é nem metade do homem que chegou aqui aquela vez. Nem metade. E ele sem pestanejar, ele acerta aquele ataque. Metade é verdadeiro. E ele vai se aquecendo. Enquanto ele vai se aquecendo, parece que o seu corpo começa a entrar no processo de rejuvenescimento. Tatsiri, um pouco fadigado, ele é jogado para trás. Porém, ele tenta manter o seu corpo ainda de pé, com uns machucados e ferimentos aparentes. Ele cospe um pouco de sangue e ele percebe o nível daquele homem. Ele percebe que todos esses anos de auto-aprimoramento, autoconsciência do seu próprio corpo não foi à toa. Tatsiri sabe que isso é o que falta nele. Tatsiri coloca a mão sobre o peito. Velho desgraçado. Ele vai... É uma luta vencida, você já perdeu. Não, eu só perco quando eu desistir. E eu não vou desistir. Até que eu caia. Por incontinência. Tatsiri avança para um próximo ataque. Você vê que ele vai tentar contra-atacar você. E ele é mais lento. Você acerta. Por favor, gire o dano. É isso aqui. Metade é verdadeiro. Caralho. Você nota que ele, quando recebe esse ataque, ele é empurrado para trás com tudo.
E quando ele é empurrado, ele é arremessado pro fundo do dojo. E nisso, quando isso acontece, você observa, Tatsu, que a fumaça começa a tampar a imagem dele. E ele começa a vir mais jovem. Carregando um corpo mais jovem, mais construído. Você vê ele saindo. Tatsiri, ele olha pra isso e ele... Que é isso? Eu sou você, só que mais forte. O Tatsiri fica sem acreditar nisso, ele percebe e diz... Eu? Não é possível. Então todo esse momento... Era eu? Sim. Tatsiri, ele se encara. Ele percebe que todo esse momento em que ele veio aqui, todos esses dias, anos que ele treinou nesse local, em toda a sua caminhada, Tatsiri realmente percebe Você o seu treinou real. todo esse tempo sozinho. Nada de que você viveu até agora passou de um delírio da sua mente. Você sempre treinou sozinho. O Shinoken não foi passado para você. O Shinoken foi desenvolvido por você. Você criou o Shinoken. Caralho, velho. Cara, que foda. O Tatsiri, ao perceber isso, ele se mantém incrédulo. Ao ver que ele criou algo que nem ele imaginava que poderia ser feito. E que ele, de fato, trouxe para o físico o que ele sempre sentiu. Então eu sempre treinei sozinho todo esse tempo. Velho desgraçado. Agora eu entendi. Aquele Shidatatsu, ele entra em base. A mesma base que você. Os mesmos erros. Você tem uma visão clara sobre você mesmo. Você observa e se vê. Você vê aonde você erra. Você vê aonde você falha. Você vê aonde você coloca mais defesa, aonde você deveria colocar. Você tem uma visão clara, como um reflexo. Como se você olhasse um espelho à sua frente e conseguisse analisar e pontuar que parte do seu corpo você está errando, qual parte da musculatura, qual parte está mais avançada, os seus erros de respiração, tudo. Tudo. Você consegue ver completamente. É uma cópia exata de você. Se ele, ao perceber os pontos de erro nele, a base, a forma como se comporta, o momento certo de atacar, o momento que ele não deve atacar, Tatsu, ele encara isso e ele avança contra você mesmo. Na hora que você avança contra você mesmo, você começa a ver e as suas defesas se tornam previsíveis. E você entende quando você vai atacar, quando você vai contra-atacar, o momento que você hesita, o momento que você não hesita, o momento em que você é imprudente, o momento que você é cauteloso demais. E toda essa parte que acontece, esse treino contínuo, começa a enraizar na sua mente. E aquela sua versão, ela diz: eu ainda sou mais forte que você. Tatsu, ele encara a sua versão e diz: agora você pode ser mais forte do que eu,
Mas é uma questão de tempo até te superar e você deixar de existir. Só pode haver apenas um Ishidatatsu nesse mundo. E eu sou o original. Então vamos uma aposta. Vamos uma aposta aqui. Se eu vencer, o corpo é meu. Se você vencer, o corpo é seu. Certo. Eu aceito a sua proposta. Let's get it. Reseta tua ficha. Caralho. Tá bom. Vamos lá. Me passa seu dado de dano. Vai ser dado gap. Tá, beleza. Me manda aí quanto você gira de dano. O acerto é eu que sei, mas olha o dano. Certo, beleza, vamos lá. Robusto também? Manda robusto também. Fechou. Bora. Bora. Você começa. O Tatsu, ele percebe, ele conhece o seu corpo, ele sabe quais são as falhas dele. Ele então se concentra e ele avança para atacar na parte inferior do seu corpo. Com o chute, ele sabe que com o chute do modo meio que com a ponta do pé, meio que como se fosse uma lança, talvez o acerte. Ele vai tentar contra-atacar. Ele consegue. E ele parte para um ataque ritmado de soco contra você. É metade, né? Porque no contra-ataque é metade. É. Tá. Seu contra-ataque é metade do Shinoken? É metade. Então considera aí. Ok. É a vez dele. É você. O Shinoken dá metade do dano verdadeiro ou o dano é pela metade? Eu não entendi isso. O contra-ataque é pela metade. O dano do contra-ataque. Entendi. E então ele não tem nada verdadeiro. Exato. Ele não tem nada verdadeiro. O Tatsu, ele percebe esse contra-ataque, ele recebe no peito, em seguida ele já gira com um gancho pra acertar o queixo do Tatsu. Você acerta. Eu vou novamente te acertar um ataque. O ataque vem novamente. No mesmo ponto, no peito. Certo. Ele... Tatsu, ele, em seguida, vai contra-atacar. Ele vai tentar contra-atacar. Certo. Vamos, bot. Eu não consigo. Por favor, gire o dano. Tatsu, ele bate no peito do outro Ishida. Você joga ele pra trás com tudo. O corpo dele fica um pouco ferido por aquele ataque. Opa. Deu errado. E ele mostra aquele corpo mais ferido e ele rapidamente já parte com um ataque. Tatsu, ele percebe o ataque vindo e ele vai tentar contra-atacar novamente. Por favor. Nem vai precisar. Ele, por favor, gira o dano. Cara, como contra-ataque é pela metade, vou rodar normal, tá? Exato.
Você dá aquele ataque, ele novamente recebe. Maldição, maldição! Calma. Não se irrite. A raiva nem sempre é o que te deixa mais forte. Tats, ele respira e encara o seu outro eu com um sorriso no rosto. Meio que, não que feliz, mas sim ironizando, meio que satirizando a situação do seu eu. Você vê um pouco. E quando você diz isso, você vê um homem agora, nesse momento, com um olhar ambicioso. Um olhar mais cheio de si, que ele não carrega raiva, ele carrega uma ambição que rapidamente é trocada por uma raiva passageira. Você vê esse Shida Tatsu. Tats, ele percebe esse antigo Shidatatsu, o Shidatatsu mais impulsivo, mais irritado com a vida, podemos dizer. Tats, ele se encara, ele... Você? Você acha que vai me vencer? Acha que é tão simples assim? Acho que é bem simples. Vamos. Você pode... Ele vai fazer um ataque em você. E você pode girar com mais um. A partir de hoje, o Shinoken. Tats, ele percebe esse avanço, ele percebe que é um avanço mais impossível, mais imaturo de sua parte. Ele percebe que falta muitas coisas, ele percebe muitas brechas. Tats, então, ele consegue contra-atacar com muita facilidade. É metade. Nesse momento, você dá aquele ataque, ele cai. Maldição, maldição! Onde é que eu tô errando? Merda, merda, merda! Eu vou vencer, eu vou vencer! Eu botei esse mundo, eu botei esse mundo! Aquela mão de... feita com aquelas fitas, ela cai, dando lugar a outro Shida Tatsu. Sem cicatrizes no rosto, mas sem um dos braços. Alguém que acreditava que o mundo era bem mais simples do que ele realmente era. Acreditava que as ambições que ele tinha eram simples, que ele poderia viver e que morreria como um Hashira ou um Jinsei, que ambicionava um cargo alto na Kuma, que acabara de encontrar Ishida Tatsu, Ishida Mitsunari. Alguém que carregava muitos sonhos, que realizou boa parte deles, mas que perdeu a maioria. Ele, de forma ambiciosa, parte para um ataque, desesperado, com vontade de sobreviver, na direção do seu rosto. Tats, ele percebe esse avanço. Um avanço que é muito, na sua concepção atual, um pouco ridícula. Em quesito arte marcial. Tats subestima. O Tatsu atual subestima o Tatsu do passado. E ele tenta se defender com um contra-ataque. No momento em que aquele ataque vem, o soco te acerta. Porém, você não sofre nenhum tipo de dano com aquele ataque. Ele consegue te acertar naquele furor, naquela vontade. E naquele momento você vê lampejos e ímpetos funcionam. O ímpeto, ele funciona. Ele pode ser útil em um momento de necessidade, mas o ímpeto, ele é apenas o desespero.
E o desespero nunca é eficiente, nunca é eficaz. Ele conseguiu, num desespero, num ardor, numa vontade massiva de tentar manter aquele eu antigo vivo. Mas quando esse soco lhe acerta, o que lhe vem na mente é isso. Todas as batalhas, tudo que você viveu, as lutas contra os líderes da Coreia, as lutas contra as ruas superiores, a luta contra os membros do Shinsegumi, a luta contra seus aliados, tudo te fortificou. E aquele erro de amador, aquilo você não faz há décadas. Aquele tipo de luta é brincadeira de criança. E no momento em que esse ataque vem, você vê isso. Você meio que apenas ignora o ataque. E aquele Shidotatsu se reduz. Ele coloca as duas mãos no chão, com os punhos fechados. Ele abaixa a cabeça. E ele diz: eu perdi. Tatsuri, ele encara o seu antigo eu, a sua primeira versão. Tatsuri nessa vida foi uma das pessoas que mais tentou mudar. Ele se destruía e se reconstruía, ele tentava, ele caía e voltava sempre, mas nunca desistiu. Ele apenas ficou mais forte. Ele pega no pescoço do seu antigo eu e diz: não, você não perdeu, você nunca existiu, você está morto. E Tatsu, ele arranca a cabeça do seu antigo eu. Quando você fez isso, aquela energia ela se dissipa no ar, como fumaça, como lembrança, e desaparece no ar. E você nota, Tatsu, que você tá na parede, dando socos em um boneco de treino. Tatsu, ele encara aquela parede, ele realmente vê aquilo que ele sempre esteve cego, ou se negava a ver. Ele passava a mão, aquela mão, sua mão normal, ele passava com cicatrizes, ele passava a mão pela parede e ele entendia o que de fato aconteceu ali. Ele se aprimorou sozinho, ele evoluiu sozinho. Ele aperta o punho e seu espírito de guerreiro se enche de confiança. Seu espírito de luta se enche de poder. Ele não diz, mas ele agradece. Não a alguém, mas a si mesmo. Ele reconhece que a luta dele foi difícil. Porém, nada é insuperável. Nada. Quando você percebe que a luta se encerrou, você sente seu corpo se fortificar. Você sabe que você está mais perto de Oda. Você agora, Tatsu, recebe mais 2 em rolagens do Shinoken. Você perde o ônus do contra-ataque de 50%. O dano é cheio quando você acertar o contra-ataque. 25% dele é verdadeiro. Os seus ataques naturalmente dão 50% de dano verdadeiro. Certo. O Tatsu, então, ao perceber que ele finalmente entendeu e despertou o máximo do Shinoken, ele sai do dojo. Ele encara aquele ambiente frio, inóspito, e ele dá uma última olhada, porém sem demorar muito tempo. Ele começa a caminhar para fora, não com a intenção de que foi apenas aquilo, mas com a sensação de tipo que ele não vai retornar ali, porque ele sabe que ele já alcançou o seu máximo.
nas artes marciais. Você, quando vira, se olhando a última vez, você vê uma imagem que lhe é familiar. Você vê, ao fundo, olhando ao longe, uma figura, uma criança, observando orgulhosa. Você vê a si mesmo, a sua versão quando criança, que almejava ser forte. E ela olha para você ao longe, invejando você, desejando ser como você. Como se você fosse a meta do seu eu do passado. Axel, ao perceber aquilo, ele fica em silêncio. Ele dá um pequeno sorriso. Em seguida, ele se vira, indo embora, enquanto ele pensava em tudo naquilo que ele acabou de viver. Bom, Ou melhor, presenciou. e é assim que o nosso treino se encerra. Eu gostaria só de fazer um pequeno adendo. Essa música que tá tocando, ela chama Who I Am, né? E o significado dela é quem eu sou. Só queria dar esse disclaimerzinho que eu achei. Uma ótima referência, caralho, velho. Quem eu sou, é. Foi do caralho, Budão. Muito obrigado, velho. Tamo Isso junto. significou muito, viado. Muito. Tamo junto, viado. Fico feliz que tenham gostado, cara. Foi uma baita mesmo. Espero que todos que tenham assistido também tenham gostado. E é isso, rapaziada. Se preparar que já já a cobra vai fumar.